Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de trazer a nossa convidada especial. Olha lá que coisa mais linda, 100 mil inscritos, chegamos, conseguimos, agora recebemos aqui a nossa placa finalmente. Eu gostaria de agradecer vocês por termos atingido essa marca de 100 mil inscritos e para presenteá-los, a Coin Fury e eu iremos dar a vocês $50 para 25 pessoas que se cadastrarem aqui na Coin Fury utilizando o código de boas-vindas Top Ações. Então é simples, se cadastrou na Coin Fury utilizando o meu código de boas-vindas Top Ações, vai concorrer a $50. A única condição é que você comece a utilizar sua conta na corretora e caso você não goste, você pode cancelar sua conta na Coin Fury. O ponto é que eu duvido que você vá cancelar. Já começa pelo início, né? Essa corretora nós temos aqui diversas ações, por exemplo, dos Estados Unidos e de vários outros países, como por exemplo a Berkshire, que está aqui na tela. Temos diversos ETFs, temos Bitcoin e outras criptomoedas. E já começa do início ali que quando você transferir de reais para dólares ali na sua conta, você já não vai sofrer aqueles spreads que você sofre nas outras corretoras que come ali uma boa margem do seu dinheiro quando você está transferindo de real para dólar. Uma vez transferido, você pode deixar esse dinheiro em dólar, rendendo 0,5% a mais da taxa de juros americana, que no momento está em 5,5%, ou seja, vai estar rendendo ali 6% ao ano, e aí você pode esperar aqueles dias de queda, como foi hoje, por exemplo. Você poderia estar comprando hoje Bitcoin, ou de repente a própria Berkshire Hathaway ou outra empresa aqui do exterior, sem taxa de corretagem. Então, assim, por isso que eu acabo utilizando a Coin Fury. Na descrição do vídeo eu tenho um tutorial passo a passo de como funciona essa plataforma, você pode conferir depois, só lembre-se de utilizar o meu código de boas-vindas, e aí 25 pessoas vão estar concorrendo a $50, assim, de graça, né? Não é sempre que a gente tem uma comemoração como essa chegar a 100 mil inscritos. O resultado vai sair na próxima semana. Para entendermos o porquê que essas empresas estão em queda, vamos falar hoje do açúcar e do etanol. Óbvio que não é somente isso, você sabe que tem a macroeconomia, que tem a taxa de juros que acaba impactando, principalmente aqui Raízen e Cosan, que tem um endividamento maior, que tem uma pegada de crescimento maior, né? E falando em Cosan, ela não é apenas Raízen, ela tem aqui outras empresas no grupo, como a própria Vale, né? A Rumo, então é uma empresa mais diversificada, mas ainda assim ela tem muita atenção aqui na Raízen. Então, o açúcar, o etanol, eu estou falando de produtos que as empresas essas aqui vendem, então é a coisa mais importante para o investidor, na verdade, que vão ser muitas vezes aqui efeitos de longuíssimo prazo, tá? E hoje nós vamos falar então do etanol, mas vou focar ainda mais no açúcar, que vocês vão ver como é bacana aqui a análise, tá? Então vamos começar do etanol, né? O que está acontecendo com o etanol sofrendo tanto? A gente começa com o milho, né? O milho nos últimos anos ele vem invadindo aqui a indústria de etanol, ou seja, vai sendo produzido etanol de milho e competindo ali com o etanol de cana, né? E a competição aumenta aqui, com esse aumento da oferta acaba impactando os preços, né? Oferta versus demanda normal, né? O milho tem um ponto muito bacana que é atuar ali na entre-safra da cana, então de repente a gente pode ver as empresas, essas aqui que nós comentamos, começarem a atuar com milho também. Já viu a São Martinho fazendo algum movimento nisso? A minha aposta é que em algum momento talvez as outras empresas também busquem alguma iniciativa em relação a isso, mas o fato é que, independente de qual é mais vantajoso, eu ainda acho o etanol de cana mais vantajoso, mas independente disso, o etanol de milho ele vem ganhando força também por conta, né, da queda do milho. O milho, depois de uma alta que ele sofreu, ele vem de uma queda muito forte. Essa queda toda fez o pessoal aqui começar a ir mais para o etanol de milho, né? Embora venha acontecendo uma correção agora recentemente, por conta aqui da África, que teve um problema ali com El Niño, então vai ter problema na produção do milho, que pode ajudar ali, olha só, vai ser a menor produção, pode ajudar aqui exatamente o etanol a continuar ganhando força. O etanol vem subindo aqui, também tem as coisas acontecendo com o etanol, como por exemplo o combustível do futuro, onde o etanol na gasolina vai ganhar um aumento aqui, né, para 30% até. E temos aqui um ponto muito importante quando a gente fala de longo prazo em relação ao etanol, que é o SAF na aviação, tá? O combustível de aviação. E isso aqui é muito importante ficar de olho. Então, isso aqui pode ser pode garantir um crescimento muito forte no etanol. E talvez exatamente por isso o pessoal ali também está investindo no etanol de milho, porque eles sabem que tem uma demanda aqui mais, vamos dizer, promissora no etanol de milho, no etanol, na verdade, seja como for,
do que no próprio milho. Essa é a minha visão, tá? Bom, então nós temos a questão do milho que aumenta a oferta, nós temos aqui o aumento do etanol no combustível gasolina que aumenta a demanda, nós temos aqui o safra que vai aumentar bastante a demanda aí no longo prazo, e nós temos o que acaba atuando com mais força no etanol, que é o petróleo, né? Porque ele vai ser o principal competidor aqui do etanol. Então ele vai ser sempre aqui o foco das atenções, principalmente quando a gente fala de curto prazo. E o petróleo vem de uma recuperação, né? Está aqui a $90, está mantendo sustentável. A gente sabe que tem a questão da guerra, isso aqui pode explodir o petróleo, enfim. Mas o grande ponto é que não adianta o petróleo subir se a Petrobras fizer ali o controle de preço, que está começando a acontecer um pouco. Isso aqui desanima um pouco o mercado, mas de qualquer forma já teve aqui um espaço, né, uma margem para o etanol. Então olha só, a gente vê o etanol caindo realmente bastante, só que o que acontece nesse momento? Nós temos ali o quarto trimestre com o etanol em baixa. No primeiro trimestre, que vai ser divulgado agora, ele começa uma recuperação, mas você pode ver que ainda não está lá essas coisas. E no próximo semestre, no segundo trimestre, ele já vai conseguir valores maiores, porque ele está aqui numa tendência de recuperação e o petróleo ele está em alta. Por mais que a Petrobras fique ali segurando um pouco, em algum momento tem um reajuste, então a tendência do etanol de curto prazo é uma recuperação também, tá? Um ponto importante quando a gente fala de Raízen é o etanol de segunda geração. Nós estamos aqui, ó, indo para a quarta usina ao longo deste ano, né? Nós estamos no começo do etanol de segunda geração, que vai chegar até 20. Eu marquei aqui, ó, de rosa um momento onde a empresa está queimando caixa. A gente vai ver já daqui a pouco os comentários da BTG. Olha só, em 2025 é um momento onde a gente talvez já pare com isso, e aí em diante o cenário vai melhorando ao ponto que a empresa vai diminuindo os investimentos e conseguindo mais resultados aqui dos seus investimentos, vão gerando mais resultados dos investimentos que ela foi fazendo, tá? Então minha visão é bem nítida. Quando chegarmos lá em 2026, com as coisas começando a ficar muito lindinhas, você não vai pagar o mesmo preço na Raízen. Essa é a lógica, né? Quando a empresa está ali com a dívida tranquila, gerando um caixa muito bacana, o etanol de segunda geração já rodando ali, né? Você não vai ter os mesmos preços que tem hoje aí ao meio do som dos furacões, né? Quer dizer, som dos canhões, que som do furacão, onde eu tirei isso? Deve ser a Dilma aí com o vento dela, enfim. Mas se por um lado o etanol vem em recuperação, o açúcar está derretendo, está em queda livre, mesmo com a Índia não permitindo exportação nessa safra. O que está acontecendo? Será que o açúcar estava no topo e agora é queda infinita? Olha só, você pode digitar o Sugar aí na Coinfeed para acompanhar comigo, você vê que ele tem uma disparada, depois uma derrocada. Só que se você analisar simplesmente assim, você vai achar que realmente era topo, mas calma que eu vou mostrar para vocês que a tendência de longo prazo para o açúcar ainda é boa, tá? Que o curto prazo pode inclusive estar dando uma oportunidade aqui, gerando um ruído adicional para essas empresas. Então a gente vê aqui, olha só, quem é o maior produtor de açúcar do mundo? É o Brasil, é a gente, né? Olha só a nossa capacidade aqui de produção na última safra, 97%, a Índia 94% e a Tailândia, que seria aqui importante também nesse cenário, 77%, mas olha um diferencial muito importante, custos de produção. Os custos de produção é o que vai realmente determinar aqui quem é que consegue, né, ditar o ritmo das coisas. Como a China faz muitas vezes, a gente é que tem esse poder no açúcar. Nós temos o menor custo de produção. Isso significa que as nossas empresas de açúcar, elas são irreplicáveis. Ninguém consegue fazer igual. Quem dá as cartas aqui é a gente. Então, temos esse diferencial competitivo muito bacana aqui no Brasil. E olha só, nossa capacidade está na alta, né? Mas por que então? O que aconteceu para esse açúcar estar caindo, tá? Vamos continuar vendo. Exatamente a gente, que é o maior país aí em termos de produção, nós tivemos o recorde de safra histórica de todos os tempos. Então, o Brasil vem evoluindo muito nisso, conseguiu safra recorde, mas não foi só a nossa evolução natural das coisas, foi também a condição climática que ajudou demais, foi um universo perfeito. Agora diz aí você acha que vai ter um universo perfeito climático sempre para cana? Provavelmente não, né? Então essa safra recorde aqui não deve continuar a se repetir. Por outro lado, safras recordes no Brasil também significa que as empresas nossas aqui vão ter volumes bacaninhas aí, né? Enfim,
Então a gente tem Cephas Records que acaba pressionando aqui os preços do açúcar, porque afinal nós somos os maiores produtores aí do mundo, né? Então olha só, exatamente por termos aqui esse diferencial competitivo, nós vamos passar de 28% ali de 2019 que nós tínhamos na exportação para em 2027 53%, a gente vai dominar esse mercado aqui, né? Só que o grande ponto que eu queria mostrar é a potencial de crescimento aqui do açúcar nos próximos anos. Tá? Nós vamos ter uma produção mundial aumentando 0,6%, então a produção vai continuar a aumentar, só que a demanda mundial vai aumentar mais, 0,9%. Então, você pode ter um ano ruim, um ano bom, vai oscilar. Só que no longo prazo a tendência é o quê? É aumentar, porque a produção está crescendo menos do que a demanda mundial. Essa demanda aqui que vai crescendo a um KGR de 0,9 como nós vimos, né? Enquanto a produção a um KGR de 0,6. Por que isso acontece? Por conta aqui principalmente dos países em desenvolvimento. O que acontece? Tem muita correlação o consumo de açúcar com a capacidade aqui financeira da população, né? Tem uns países que têm tendência de consumir um pouco mais, como o Brasil e tudo mais, mas ainda assim tem muita correlação com a capacidade financeira. E os países em desenvolvimento estão no foco de atenção. Então, Brasil, México, Índia, estão muito aqui no foco, né? E a Índia é um dos principais pilares, tá? De tudo isso, porque além dele estar em desenvolvimento, ser o segundo maior produtor, ele tem uma tendência de população crescendo infinito, né? Então o que a China era outro dia, agora é a Índia, né? A Índia não para de crescer sua população, uma população que vai consumir cada vez mais açúcar. Então a Índia está numa tese muito importante aqui, é o foco da questão do açúcar, tá? E esta mesma Índia, ela está tendo dificuldades aqui, foi o que ajudou também o açúcar a ter uma impulsionada. Ela não vai aqui exportar açúcar em 2024, só que vai piorar a situação. Em 2025, ela vai precisar importar açúcar. Então olha só, o que acontece? Ela tem um problema na safra lá por questões climáticas, só que não é uma coisa tão fácil, ela está passando por isso já há um tempo, pode sim ter uma recuperação no futuro e causar um novo desequilíbrio aqui entre oferta e demanda, isso é um fato. Mas o grande ponto é que enquanto ela vai aqui oscilando a produção, a gente tem aqui uma demanda que não para de crescer, uma população também que não para de crescer. E além de tudo, essa intervenção do governo não é muito bacana para eles, tá? Porque eles falam para não exportar de forma alguma, ficar no consumo interno, e aí uma série de empresas vão migrar, não vão mais produzir açúcar, vão produzir outra coisa. Então a Índia acaba acontecendo o quê? O desinvestimento, é natural. Quando você intervém na economia, você causa um desinvestimento. O pessoal vai parar de produzir açúcar e vai produzir, sei lá, outra coisa aí que eles quiserem. E é isso que vem acontecendo. Então olha só, essa demanda de açúcar aqui não vai parar de aumentar. Ela vai chegar a 29,2 milhões de toneladas esse ano. No ano seguinte ela vai chegar a 30 e vai continuar a aumentar. Por outro lado, a produção já impactada por questões climáticas já reduziu-se para 30. Olha só como está equilibradíssimo aqui o negócio. E vai reduzir ainda mais. O pessoal já está falando de 25 milhões a 26,9 milhões de toneladas no ano seguinte. Porque exatamente as questões climáticas ainda apertadas e o pessoal simplesmente migrando para outro tipo de produção. E aí o problema é deles, vamos ser sinceros, é melhor para o Brasil. Se eles vão aqui perder espaço no açúcar, melhor para o Brasil, melhor para nossas empresas, melhor para quem investe aqui ainda mais, né? Bom, então agora vamos ver aqui a recomendação da BTG Pactual, que cortou o preço justo da Raízen, porém ainda mantém uma recomendação de compra, um preço alto aqui, preço-alvo altíssimo, tá? Então a BTG cortou o preço justo de 8 para 7, refletindo as novas curvas de preço de açúcar, petróleo e etanol, e aí você já entende toda essa dinâmica acompanhando aqui no canal, né? Apesar disso, o potencial de valorização ainda segue altíssimo, com 133% de possibilidade de alta, baseada no preço justo de R$3, que é bem próximo do que está sendo negociado agora. E eles utilizaram esse preço justo baseado aqui na soma das partes, que implica num grande potencial de valorização, principalmente devido à expectativa de ciclo de investimentos começar a desaparecer, permitindo o ciclo de desalavancagem mais sério à medida que os investimentos amadurecem. Isso aqui é a tese de investimento em empresas que têm dívida, é isso, tá? Se você vai investir em uma empresa que tem dívida, você tem que acreditar no que ela está investindo e tem que acreditar que vai gerar uma desalavancagem, senão não faz o menor sentido. Eu acredito, nós acabamos de ver ali a tese do açúcar, né? O etanol depois a gente pode fortalecer um pouquinho mais aí mais para frente, mas assim,
tem uma perspectiva positiva para esses investimentos, tá? E embora o desempenho operacional não tenha correspondido amplamente às expectativas, os múltiplos de negociação foram reduzidos aqui, né? O índice de alavancagem aumentou para 2,6 e a dívida representa agora 47% do valor da empresa, com os 20% da época do IPO. O BTG enxerga que a transferência de detentores de dívida se tornou o principal obstáculo à realização de potencial de valor da Raízen. Segundo a BTG, os múltiplos de negociação comprimidos sugerem que os investidores estão menos otimistas quanto ao potencial de crescimento da Raízen, ou pelo menos percebem riscos elevados agora. Então, a BTG acabou de falar que os números da empresa estão correspondendo amplamente aqui às expectativas. E nós vimos aqui que em tendência de futuro, acabamos de ver o quanto bacana é a tendência do açúcar, o etanol também é bacana, então será que você está percebendo esse risco? Bom, a própria BTG falou da empresa está indo bem, a gente acompanha sempre que ela está indo bem, e a demanda dos produtos que ela vende é positiva, então por que eu haveria de ter medo aqui do futuro da Raízen, né? Então a Raízen investiu 15 bilhões relacionados a crescimento nos últimos 2 anos e meio, principalmente o etanol de segunda geração, a renovação da cana-de-açúcar, aumentando ali a produtividade, isso aqui é muito importante para ela, e em menor escala aqui, a energia, que também, pô, energia elétrica todo mundo gosta, né? E sendo assim, o BTG vê em 2024 como um ano crucial para ditar o ritmo aqui das histórias da Raízen, tá? E eles falam aqui que a produtividade do açúcar tenha melhorado nos últimos 2 anos, isso ainda precisa levar a uma redução dos custos para aproximar o custo de produção da Raízen aos benchmarks do setor, mas a empresa vem seguindo religiosamente o que ela prometeu ali no IPO. Eu acompanho todo o resultado trimestral com vocês aqui, a gente acompanha isso de perto, a produtividade da cana vem melhorando, isso era um desafio da empresa na época do IPO, e ela está chegando lá, tá? E, além disso, o negócio de distribuição de combustível necessita equilibrar mais as margens elevadas, a capacidade de manter a cota do mercado. Distribuição é mesmo uma maluquice ali, mas é uma maluquice que já se provou ao longo do tempo, né? Cai, sobe, mas se mantém ali sempre lucrativa, né? Após racionalizar o investimento, o banco espera que a Raízen seja capaz de interromper a queima de caixa no ano exercício de 2025. Lembra que eu printei ali de amarelinho em 2025, né? E, potencialmente, o potencial necessário para a desalavancagem, então, se inicia, tá? Então, pegando aqui o slide emprestado do etanol de segunda geração, que aliás foi onde a empresa mais investiu recentemente, nós temos aqui 2024 um ano chave, segundo a BTG, 2025 um ano aqui de, finalmente, o equilíbrio aqui de queima de caixa, e 2026 em diante uma desalavancagem se iniciando. E é aquilo que eu disse, você nunca vai conseguir pagar o mesmo preço na Raízen em 2026, no preço que você está encontrando ela hoje, tá? Não se esqueça do like no vídeo, sua inscrição no canal e se cadastra lá na Confir, testa a plataforma que é muito bacana e você ainda vai concorrer ao prêmio. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!